Mas o verdadeiro poder dos ponteiros, pessoal, não vem em apontar para a memória que já tem um rótulo. O verdadeiro poder dos ponteiros está em apontar para a memória não rotulada, ou seja, uma memória que não tem nenhuma variável associada a ela. Essa memória, ela normalmente é alocada durante a execução do programa. Então vamos lá, vamos conhecer como é que funciona isso. Então existem duas: alocação automática ou alocação dinâmica. O que é alocação automática? Alocação automática é o que a gente vem usando até agora. Todas as variáveis que a gente cria num programa, elas usam alocação automática. Como é que funciona essa alocação automática? Toda vez que uma função é chamada, por exemplo, a função main é chamada, todas as variáveis que foram declaradas na função main vão ser alocadas da memória de forma automática. Tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho int total, recebe 6. Então, eu vou alocar na memória. Acontece essa alocação, tá? E ela é feita de forma automática, você não tem controle, né? Você não diz qual é o momento que você quer que isso aconteça. Isso acontece automaticamente. Mas existe também a alocação dinâmica. O que é a alocação dinâmica? Alocar memória com o operador new. Então, a linguagem, pessoal, ela fornece um operador que permite a gente solicitar a alocação de memória para a máquina. Guardar o endereço dessa memória em um ponteiro. Bom, quando a gente solicitar a memória, a gente vai receber o endereço de memória de volta. O que eu vou fazer com esse endereço? Tenho que guardar ele em algum lugar. Onde é que eu guardo? Nos ponteiros. E aí, a partir daí, eu posso usar esse ponteiro, como aqui o PTR, na minha ilustração aqui, para acessar essa memória. Então, veja que se eu pedir memória para a máquina, ela vai alocar um bloco de memória e ela vai retornar um endereço. Esse endereço, se eu colocar ele num ponteiro, agora esse ponteiro é o único elemento que aponta para essa memória. Essa memória não possui um nome associado a ela. Então, a única forma de eu acessar essa memória é através do ponteiro. Então, eu acesso aquela memória usando os ponteiros, faço o que eu quiser com aquela memória, coloco dados lá dentro, uso ele em alguma conta, tá? Exibo ele, e depois, quando eu não estiver mais usando aquela memória, eu faço o quê? Eu libero ela com outro operador de delete. Vou aportuguesar aqui, porque, bom, estou acostumado a portuguesar, né? Então, como é que funciona a alocação de memória? Então, tudo começa com o uso do operador new. Como é que eu uso o new, pessoal? Está aqui, ó, new int. Eu dou new e, na verdade, aqui, depois do new, eu passo um tipo. Qual o tipo? É obrigado a ser int? Não, aqui é só um exemplo. Pode ser char, pode ser short, pode ser long, long, pode ser double, pode ser jogador, pode ser cores, pode ser complexo, qualquer tipo, um tipo que você criou. O que acontece é que quando eu der um new e eu passar um tipo aqui, vai ser alocado uma determinada quantidade de memória. Essa quantidade depende do tipo que você passou aqui. Então, por exemplo, o int, ele tem 4 bytes. Então, quando eu faço new int, tem que criar um ponteiro. Um ponteiro com um tipo que seja compatível com o tipo de dado que eu estou pedindo aqui. Então, se eu fiz new int, eu vou criar um ponteiro para int. Se eu fiz new char, vou criar um ponteiro para char. E assim por diante. Então aqui eu tenho que ter um ponteiro compatível. Esse ponteiro vai ser a única forma de eu acessar essa memória. Tá? Não vou ter nenhuma outra forma, porque ela é uma memória nova, não tem nenhuma variável associada a ela. Bom, então vamos ver um exemplo sobre isso. Para entender bem, pessoal, as coisas quando a gente está trabalhando com ponteiros, é preciso desenhar a memória. Tá? Então eu desenhei aqui a memória, e aí vamos ver o que acontece, né? Passo a passo, nesse programa. Aqui, pessoal, observem que a primeira coisa, antes de eu dar o new, eu estou declarando uma variável. Estou declarando esse ponteiro. Esse ponteiro é uma variável como outra qualquer. Ele vai ocupar espaço na memória. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é que vai ser feita uma alocação automática de memória para mim. PI vai estar associado a esse endereço aqui. Aqui é onde eu vou guardar. Esse new vai solicitar memória para o sistema. Então, um bloco de memória vai ser alocado para mim. Tá? Então, vai me retornar esse endereço CB20. E eu vou guardar esse CB20, então, no meu ponteiro PI. Então, estou guardando CB20 aqui. Ó. Guardei CB20. Se eu guardei CB20 aqui, significa que é como se o ponteiro estivesse apontando para essa posição. Então agora eu posso acessar essa posição. Como que eu posso acessar? Com o operador de indireção. Asterisco PI recebe 1001. Então agora eu guardo 1001 ó, nessa posição aqui. Depois eu vou fazer algumas exibições, né? Eu quero saber qual é o valor que está guardado lá. Se eu fizer um cout de asterisco PI, vai aparecer o quê? Asterisco PI é o elemento apontado, é 1001. Se eu fizer um... Aí depois eu fiz a solicitação de mais memória, só que de um outro tipo, new double. Então percebam que para guardar, né, um ponteiro para essa memória eu tenho que criar um ponteiro para double.
Então eu tive que criar esse PD, ponteiro para double. Ele é uma variável, significa que ele vai ocupar espaço na memória. Então automaticamente PD vai ser alocado aqui para mim na memória. E aí eu fiz um new. Esse new aqui, observem que, peraí, professor, você reservou 2 blocos, que foi isso que aconteceu aqui. Um inteiro tem 4 bytes, então eu reservei só um, mas um double, ele tem aqui o CB30 e o CB34. Na verdade, não foi eu que reservei, né? O new solicitou para o sistema e o sistema devolveu esse endereço CB30. Então, significa que CB30 vai ser armazenado em PD. Ou seja, PD está apontando para CB30. Quando eu colocar o valor 500.35 em asterisco PD, eu estou colocando 500.35 aqui nesse local. Então veja que 500.35 ele vai ocupar 2 bytes. E aí eu faço o que? Exibição de asterisco PD. Asterisco PD é o valor apontado, que é 500.35. E se eu exibir PD? Se eu exibir PD, eu vou ver o endereço que está armazenado aqui em PD, que é o CB30. Mas e essa parte aqui de baixo, professor? Eu estou off de PI. SizeOff, lembra o que ele faz, pessoal? Ele pega o tamanho em bytes. PI é um ponteiro. Então, qual será o tamanho em bytes de um ponteiro? Qual será o tamanho aqui de PI? Ó? Esse endereço aqui está ocupando quantos bytes? Vai variar de acordo com a arquitetura da tua máquina. Se a tua máquina for de 32 bits, 4 bytes para o tamanho do ponteiro. Ou seja, o ponteiro tem o mesmo tamanho de um valor inteiro, né? São 4 bytes. Mas o que acontece se eu fizer isso aqui? SizeOff asterisco o tamanho do elemento apontado. O asterisco é o elemento apontado. Então estou pegando o tamanho dessa memória aqui que está guardado o valor 1001. E essa memória guarda o quê? Então eu espero que o tamanho disso daqui seja o tamanho de um inteiro. Então asterisco PI deve ter 4 bytes também. E aqui embaixo, SizeOff PD. PD é um ponteiro. Asterisco PD é o elemento apontado. E esse elemento apontado aqui é o quê? É um double, certo? Eu criei um double nesse espaço de memória. Então, o ponteiro ele guarda um endereço. O tamanho do ponteiro vai depender do tamanho do endereço naquela arquitetura. O endereço numa arquitetura de 32 bits é 4 bytes. Tá? Então, PI, PD, PA, PC, o que for, o ponteiro vai ser sempre 4 bytes o tamanho dele. Agora, ele aponta para alguma posição de memória. O que tem lá, isso que tem lá pode ser de diferentes tamanhos. Eu posso estar apontando para um inteiro, que é 4 bytes, para um double, que é 8, para um bitmap, que é 8 GB, certo? Então, vai depender do dado, tá, que está sendo colocado naquela posição, do dado apontado. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.